Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E a gente procurava um podcast que não fosse apenas um conteúdo. E se você procura por algo que seja de muita informação, um conteúdo leve e super agradável, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BM. Muito bem, mais um Pod Papo Saúde, aqueles temas que a gente mais quer ouvir e mais quer comentar. E hoje um tema maravilhoso, né? Sim, um tema muito importante. Nós já conversamos um tema, já tivemos uma psicóloga aqui, já tivemos, né, pessoas da área da saúde, mas foi um tema muito legal que foi burnout. Hoje a gente quer falar sobre outro tema, mas eu vou deixar você falar o tema. Eu vou falar o tema? É. O tema de hoje é ansiedade e depressão. Acho que é um tema que a gente fala muito, né, no dia a dia. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Andressa, eu sou fisioterapeuta, trabalhei muitos anos na área de UTI e hoje eu me aventuro junto com meu parceiro Léo aqui na BN. Grande empresária da fisioterapia, isso sim, né? Obrigada. Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo, fisioterapeuta cardiorrespiratório, conhecido como Físio dos Famosos. E quem são as nossas convidadas de hoje? Nós temos duas convidadas para hoje. Eu vou apresentar a primeira delas, que é a Valquíria Galdino, psicóloga clínica formada há 13 anos pela Universidade de Santo Amaro, na Unisa. Atende de forma presencial e online adolescentes e alunos na abordagem cognitivo-comportamental. É facilitadora do programa de educação emocional positiva e é estudante de neurociências. Em suas redes sociais, ela ensina mulheres a se tornarem livres emocionalmente e fala da importância do autocuidado e da prática de atividade física para o bem-estar emocional. Ela que ama café, estar com os amigos e também é esportista de corrida e ciclismo. Toda mulher que decide se amar, se cuidar e se priorizar se torna autoconfiante. Essa é a frase da Valquíria. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Valquíria. Muito feliz de estar você aqui hoje. E aqui na nossa frente também temos a doutora Bruna Martella, médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, fez residência em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo e aprimoramento em transtornos alimentares, formação em medicina do estilo de vida e análise psicodramática. Atualmente é médica assistente no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e atua em seu consultório particular. É esposa do Arthur e em suas redes sociais aborda diversos assuntos da psiquiatria, por uma medicina onde o médico não é só um prescritor. Muito bem-vindas, meninas! Muito obrigada. Hoje um assunto maravilhoso, hein? Sim. Animadas? Sim. Mulheres poderosíssimas hoje aqui. Léo, eu quero começar esse assunto trazendo uma estatística alarmante. 1 em cada 8 pessoas hoje vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. A ansiedade e a depressão são os mais comuns e chegam a representar 60% dos casos. Algumas estatísticas mostram que os jovens estão mais sujeitos à ansiedade e os mais velhos à depressão. Mas como nada na vida é uma regra, hoje nós vamos abordar especificamente essas duas doenças e os seus detalhes. De uma forma geral, a sociedade espera que nós tenhamos a capacidade de lidar com situações, com emoções, ter satisfação de viver, se relacionar com os outros, manter-se produtivo e ainda enfrentar as adversidades. Será que viver é uma tarefa tão fácil assim? Não é nada fácil, Nada né? Por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje, né? Além disso, o suicídio é uma estatística responsável por mais de 1 em cada 10 mortes no mundo. Saúde mental é um direito básico de todo indivíduo e isso envolve saúde física, desenvolvimento pessoal e relações sociais. Fica claro tanto que saúde mental é uma condição super complexa, né? De forma geral, o adoecimento mental se manifesta a partir da associação de múltiplas causas, que é o tema da nossa conversa de hoje. Nossa, Então, para começar animada. esse papo BN, aquela Sim. pergunta que a gente nunca deixa de fazer. É verdade. Como que vocês escolheram a profissão de vocês? Quem começa? Acho que eu posso começar. Pode começar. Val. A psicologia entrou na minha vida em meados, assim, eu era bem jovem, tinha uns 18 anos, quando eu li o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Foi lá que a minha história com a psicologia começou, que despertou o desejo, né, por essa profissão. Mas eu não consegui cursar a faculdade naquele período por N questões. Depois de muito tempo, de ter vivido fora do Brasil por um período, de ter estado em outro país, retornando, consegui uma bolsa na Unisa. E aí eu fiquei dividida entre duas profissões, que era letras ou psicologia. E aí eu resolvi fazer aquilo que fazia os meus olhos brilharem, que era a psicologia. Foi dessa maneira que a psicologia entrou na minha vida. Maravilha, legal, muito legal, né? E você, doutora, como foi? Eu escolhi medicina, na realidade, foi um pouco... Não foi muito romantizado, né? Então, como costuma ser. Não é que eu quis ser médica desde pequenininha, nada disso. Eu escolhi medicina no final do terceiro colegial por um interesse que eu tinha na biologia do ser humano.
Eu, na realidade, fiquei muito na dúvida se eu faria psicologia ou medicina, porque essa questão do comportamento sempre me atraiu. Eu fui para medicina porque, enfim, eu não tinha tanta certeza e é uma faculdade que acaba explorando outras possibilidades. No final da faculdade, quando a gente tem que escolher a residência, eu tinha claro que eu queria fazer uma área clínica, que eu não queria uma área cirúrgica, né? E isso junto com meu interesse pelo comportamento, pela complexidade do ser humano, não necessariamente por um sistema do corpo específico, mas pelo comportamento mesmo, eu acabei indo para psiquiatria, que envolve também neurociência, que é um assunto que me interessa, envolve funcionamento cerebral. E aí juntou aqui. todos os amores. Exatamente. E não é uma área que a gente pensa logo de cara, né, doutora Bruna? Às vezes é até difícil a gente encontrar psiquiatras e muitas vezes no perfil de uma mulher mais jovem, né? Muito legal. Sim. Tô animada pra esse assunto de hoje. E a gente queria, né, a pergunta de $1 milhão, né? A gente já começa assim, né, colocando vocês na saia justa. A gente quer que vocês definem com as suas palavras mesmo o que é depressão e o que é ansiedade. E aí, Val, o que você acha? De uma maneira bem simples, eu penso que a ansiedade é aquela sensação de que eu estou querendo prever o futuro, querendo resolver aquilo que não está sob o meu controle. E a depressão é aquele estado em que eu fico mais melancólica, olhando para as questões do passado, estando sempre lá atrás, entendendo que a minha vida ela não está acontecendo agora nessas questões atuais, elas estão sempre voltadas para aquilo que já foi e que eu não posso mais voltar no tempo. Adorei, fiquei sem palavras. Eu também, eu fiquei sem palavras. Eu acho que assim, o primordial é entender que ansiedade e tristeza são emoções inerentes ao ser humano, né? Porque a gente, às vezes, tem o costume de patologizar. Eu estou ansiosa, eu preciso de tratamento. Não, é uma emoção adaptativa, é fundamental, fez com que a gente estivesse aqui hoje. Quando a gente fala de ansiedade, é comum, mas é isso, é um viver no futuro, é um antecipar acontecimentos, por vezes de forma catastrófica, né? E mais uma vez, isso não necessariamente é uma patologia. Para ser uma patologia, tem que preencher outros critérios também. E a depressão, quando a gente usa esse termo, né? Normalmente está relacionada realmente a um transtorno depressivo, mas de forma leiga, a gente usa às vezes como se fosse uma tristeza, né? E a tristeza é exatamente isso que a Val falou. Então, é um viver no passado, é um se apegar ao passado, a acontecimentos tristes, né? A gente pegou esse tema porque a gente até a introdução que a Andressa falou, a gente percebeu que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, né? Principalmente agora. Por que se deve esse adoecimento dessa maneira nesse período que a gente vive? Porque quando a gente pensa assim, nossa, hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa boa, as mulheres estão mais empoderadas, né? A gente tá conseguindo fazer mais coisas, a gente consegue, óbvio, dentro dos limites, viajar mais, aproveitar mais os lugares, mas a gente tem visto que as questões mentais têm vindo com tudo. Até os próprios diagnósticos, as pessoas têm conversado mais disso também. Não necessariamente a gente tá tendo mais doenças hoje, né? Mas no passado não se falava disso, né? A gente deixava tudo guardado ali naquele baúzinho. Mas por que a gente adoece? Então, vamos pensar no mundo imediatista, né? Onde as coisas é tudo para ontem. E eu penso que a tecnologia, ela veio sim para nos ajudar, veio para contribuir, mas, querendo ou não, a gente precisa fazer um bom uso disso, porque senão a gente fica idealizando algumas coisas, né? E pensando no indivíduo, né, com múltiplos fatores, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Não dá para dizer que todo mundo está dentro de um mesmo espaço. Então, pensar nessa questão atual em que tantas informações estão chegando, eu penso que isso causa, sim, um adoecimento no sentido de querer resolver algumas coisas e não conseguir esperar o tempo natural que tem que ser. A gente tá querendo abraçar o mundo de uma vez só, né? Sim. Doutora Bruna, você comentou muito bem, né, comentado por sinal, que às vezes a gente patologiza muito as questões, né, de sentimentos que são normais, talvez, do ser humano. Mas quais que são os sinais mesmo verdadeiros de que uma pessoa tá adoecendo? Como que a gente consegue reconhecer esses sinais?
O principal critério que a gente tem que levar em consideração é o prejuízo do funcionamento do indivíduo nas diversas áreas da sua vida. Então, no trabalho, nos relacionamentos, no aspecto social, em paralelo a um sofrimento significativo. E tudo isso tem que ter uma determinada durabilidade, a depender do transtorno, para ser caracterizada realmente uma patologia. Ótimo. E quando que uma pessoa deve realmente procurar uma ajuda? Ou de um psiquiatra ou de um psicólogo? Qual que é a dica aí pra pessoa entender? Assim, eu acho que no menor sinal de dúvida, vale a pena procurar, sabe? Não precisa esperar chegar num ponto de extremo sofrimento. Você ir buscar um psicólogo ou ir buscar um psiquiatra não é sinônimo de algo ruim, ou de você realmente estar doente, ou de você sair com a prescrição de algum remédio. Você pode ir para lá para ter maior clareza daquilo que você está sentindo, né? A gente não foi ensinado a caracterizar os nossos sentimentos, a lidar com os nossos sentimentos. E é normal ter dificuldade em lidar com eles. Então, a busca por esses profissionais pode ser até uma forma de se tranquilizar, né? Pela necessidade ou não de tratamento. O importante é saber que tem como entender aquele lugar que você está naquele momento. A gente falou no começo, né, a definição, perguntamos para vocês duas, né, de depressão e ansiedade. E é possível ter os dois? Sim, é possível. Na psiquiatria é muito comum o que a gente chama de comorbidade. Então, 2 transtornos associados. Nem sempre essa distinção é possível. Por exemplo, o transtorno depressivo pode ser comórbido, algum transtorno ansioso, mas a gente também pode ter um transtorno depressivo com o especificador de ansiedade, entende? Então, as coisas se mesclam muito, os sintomas são amplos, mas sim, é possível tanto o transtorno de ansiedade com um transtorno depressivo, como um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno de personalidade, um transtorno alimentar. A maioria dos transtornos pode sim coexistir. Muito comum também, não é, com você, Val? Sim. Atendo vários casos, né, de depressão e de ansiedade. Eu penso que, na verdade, nós não fomos psicoeducados emocionalmente, né? Então, eu penso que ainda há um tabu com relação às questões emocionais, né? Como se fosse uma fraqueza, dizer que não estou bem por algum motivo e por alguma razão. E aí, quando chega para nós, não sei no seu caso, mas acredito que sim, o paciente ele já está com alguma questão, né, de uma disfuncionalidade. Ele já está apresentando algum quadro crítico na sua vida, né, o que está impedindo ele de manter as suas atividades do cotidiano. Então, eu penso que esse momento ele é de extrema importância e de relevância até para a gente levar essa comunicação, né, esse momento para as pessoas entenderem que a gente não precisa chegar no fundo do poço para poder buscar uma ajuda. Nós precisamos normalizar esse bate-papo, essa questão, né, tão importante nos dias atuais para poder psicoeducar quem não é da área. Porque quem é da área, claro, a gente fala muito disso com muita naturalidade, sim, é tudo muito tranquilo. Mas para quem não é, ainda existe um preconceito, um tabu com relação a isso. Principalmente com os psiquiatras. Nossa. Infelizmente, é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa vem me procurar ou vai procurar um psicólogo, ela realmente está no fundo do poço pelo preconceito e pelo estigma que envolve a saúde mental, de ir procurar. Muitas vezes, infelizmente, a família não colabora, fala que vai passar, fala que é frescura. Eu falo que psiquiatra é médico de 2 extremos. Ou é médico de louco, ou é médico de fresco. Né? Porque é sempre assim. Então, a pessoa tenta ou tem medo de se encaixar em um desses extremos para ir ao psiquiatra. Sendo que isso é maior balela, né? Não tem nada a ver. Sim. Isso é muito cultural também, né? A audiência vai me massacrar aqui, Leonardo, mas eu preciso contar uma experiência. Eu vim de uma família de uma educação japonesa, que é uma educação extremamente fechada, restrita. E eu lembro da minha mãe claramente dizendo, não demonstre seus sentimentos, não chore na frente dos outros. E isso é uma coisa que a gente carrega na vida adulta, né? Porque eu demorei, assim, pra normalizar o sentimento de tristeza, ou de frustração, ou de chorar mesmo, porque eu pensava, nossa, eu vou chorar na frente de todo mundo. E eu sou canceriana
chora, né, gente? Então, se assistir um filme de cachorro, eu tô chorando. E eu ficava assim, eu não posso chorar. Então, culturalmente, também isso é complicado, né? Porque a gente vem de algumas criações onde os sentimentos eram uma coisa que te fazia uma pessoa mais fraca, ou não tão potente, ou não tão autoconfiante. Isso não tem nada a ver, né? Não. Hoje em dia a gente percebe, quanto mais a gente conversa dos sentimentos, a gente consegue normalizar isso, né? E relativizar muita coisa também. Ó a nossa produtora Japoronga ali concordando comigo ou não? Por incrível que pareça, eu também sou descendente, né, de japonês, e eu sei o quanto que isso é difícil, né? Então, trazer esse histórico seu é importante até para você entender como que o processo de criação influencia no nosso comportamento, né? Certeza. Isso mesmo. Ô, Leonardo. Mas eu vou me controlar nessa parte de chorar, né? Porque assim, você está comentando comigo dessa questão de criação, e já tivemos um episódio onde eu desabei aqui, então... Foi mesmo, foi nessa mesmo, temporada. Desabei dessa temporada, então vou me controlar dessa vez. Vocês sabem que a gente adora perguntar a opinião do nosso público. Já que a gente tá nessa temporada que é a Papo Saúde, são os temas que as pessoas realmente querem ouvir. O que a gente tá falando, ou os temas que ninguém fala e a gente realmente quer escutar. E a gente abriu uma caixinha perguntando por que as pessoas... O que deixa você ansioso, né? O que mais te deixa ansioso? Descreva pra gente, assim, em poucas palavras. E o que mais apareceu é incerteza do futuro, que vocês já citaram aqui, como uma das principais causas de ansiedade. Que dicas vocês, como especialistas, trazem pra gente de como vivenciar esse presente sem sofrimento? É difícil, né? Eu sempre tenho um ponto importante, uma única pergunta que eu faço para os meus pacientes. Está sob o seu controle? É algo que você pode ir resolver? Porque o que está sob o meu controle, eu vou e resolvo. O que não está, não tem como. E o mal do ansioso é querer ter essa previsibilidade e querer estar sob o controle de todas as coisas, o que vai cada vez mais causando mais ansiedade. Então, para essa pessoa que fez a pergunta, fica aí. O que está sob o seu controle? O que dá para você fazer? O que dá, vai e faz. O que não dá, não há o que fazer. Perfeito. Eu vou gravar um clipe disso daí, vou ficar soltando. Dá pra fazer ou não dá? Toda semana, né? E você, doutora Bruna, como que a gente vivencia esse presente sem sofrer tanto? Eu acho que, primeiro, o mais importante é sofra, sabe? Porque muitas vezes a gente não quer sofrer. A gente vive realmente um momento em que nós temos a possibilidade de ter prazer o tempo todo e muitas vezes a gente acha que o sofrimento não é necessário, mas ele é importante sofrer, é importante elaborar, é importante ter ciência de que você não vai controlar tudo e que tudo bem não controlar tudo, né? Mas se permita sofrer, se permita viver aquele momento, se permita sentir. Isso é importante. E aí, a partir daí, você vê, ok, tenho essa situação. O que eu posso fazer a partir disso? Posso fazer nada? Posso fazer alguma coisa? E aí, dessa forma, você tenta lidar da melhor forma possível com aquilo que você está vivendo naquele momento. Muito Ótimo. bom. Eu comentei que nós tivemos um episódio de burnout, que foi um episódio super comentado, dos episódios que nós já gravamos. Acho que foi um dos mais comentados. Foi um dos mais comentados, inclusive, né? E a gente queria entender como que é essa relação do trabalho com a ansiedade, com a depressão, né? Onde que tudo se entrelaça ali. É muito comum a pessoa que tem essa questão com o burnout, ela acabar evoluindo com pontos de depressão e ansiedade, ou tá tudo, não tem nada a ver com nada? As coisas se conversam, né? Quando a gente pensa na nossa vida, não dá para pensar num ponto isolado. E o trabalho, vamos combinar que o trabalho, ele faz parte do nosso dia a dia numa carga horária ampliada, né? E aí, é sempre muito importante a gente pensar de que maneira que eu tô, qual que é a minha relação com o meu trabalho? Né? Eu tô conectada com esse trabalho ele faz sentido para mim, porque muitas vezes a gente acaba se adentrando em questões da nossa vida por uma necessidade, por falta de um autoconhecimento, por não entender qual que é a sua caminhada, o que você quer fazer. Então, você acaba aceitando muitas vezes qualquer coisa, e aí no meio do caminho, juntando com todas as questões da sua vida, isso pode dar muito ruim, porque a gente não consegue administrar todas as questões. E vamos pensar que o ambiente nos modula. Então, se nós estamos num ambiente estressor, num ambiente que não é muito bacana, a gente acaba
tendo questões emocionais complicadas por conta disso. Então, o ambiente, ele pode ser um gatilho para o adoecimento. Pode ser um gatilho para o adoecimento, e isso é importante, né? Quando a gente fala de burnout, até o início de 2022, ele não era caracterizado como uma doença. A partir da revisão dos critérios internacionais diagnósticos, né, que são elaborados pela OMS, ele foi classificado como uma doença ocupacional, ou seja, está vinculada ao trabalho, é desencadeada pelo ambiente de trabalho. Quando a gente fala de transtorno depressivo, os gatilhos, né, para desencadeá-lo podem ser muito amplos, podem ser de diversas áreas, inclusive do trabalho. Então, realmente, a distinção dessas condições nem sempre é fácil. Mas eu acho que é importante também aqui deixar claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com diagnósticos, porque o diagnóstico, ele é muito útil para profissionais da saúde se conversarem. Sim. A gente tem que ficar em alerta para não usar como rótulo, né? Então, eu sou ansioso, por isso que eu faço determinada coisa. Eu tenho pânico, por isso que eu faço não sei o quê. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque o diagnóstico pode, de alguma forma, aí, ditar o tratamento, mas, às vezes, pode ter nomes diferentes, mas o tratamento vai ser semelhante. Então, tem que tomar cuidado para não se apegar ao nome do diagnóstico, sabe? E sim aos sintomas e ao tratamento que é proposto. Vocês sabem que, vou até fazer o jabá, se você não assistiu ainda o episódio do burnout, vai lá, eu vou deixar linkado aqui no final do episódio. Nós da BN sempre queríamos muito tocar nesse assunto de saúde mental. Mas a gente tinha medo também de como a gente, né, abordaria esse tema, se a gente daria o devido respeito pro tema, se a gente realmente conseguiria, né, transmitir a mensagem. E aí, na temporada, a gente conseguiu trazer, né, esse tema que é o burnout, com uma psicóloga e com uma fisioterapeuta que sofreu de burnout, enfim, vivenciou toda essa situação. E quando a gente colocou esse episódio no ar, recebeu muita mensagem de gente falando assim, nossa, eu acho que eu tô passando por essa fase, eu preciso de ajuda. Então, o que a gente mais, assim, quer com esses episódios que falam de saúde mental é que realmente as pessoas procurem alguém especializado para fazer um diagnóstico, né? E não fiquem subdiagnosticados ou subtratando, né? Às vezes errado. E com um auxílio de um profissional vai poder guiar muito melhor, né? Então, a gente sabe que com esse episódio de ansiedade e depressão também vai aparecer muito disso. Né, Léo? Valquíria, a gente amou o seu Instagram, mas amou, assim, num nível. Principalmente os vídeos de empoderamento de mulheres, né? O Leonardo sabe que a BN é uma empresa dominada pelas mulheres. Isso mesmo. Ele ali é a exceção da regra. Mas por que a gente ainda se depara com tantas mulheres se adoecendo até muito mais do que os homens? O que tá acontecendo? Por conta de uma sobrecarga mesmo, né? Vamos pensar da mulher na sociedade com múltiplos papéis, né? Quantos papéis exercemos? E muitas vezes não damos a devida atenção. E aí, algo que eu trabalho sempre nas minhas redes sociais é a questão do autocuidado. Porque quando a gente negligencia algum autocuidado, a gente vai sofrer as consequências disso a médio e longo prazo. E aí, eu falo do autocuidado naquilo que é simples, do cotidiano, não é nada extraordinário. É aquilo de eu poder acordar todos os dias conectada comigo mesma, fazendo aquilo que ninguém poderá fazer por mim. Né? Porque muitas vezes a gente está muito mais cuidando do outro, estando para o outro e esquecendo de nós mesmas. Então, quanto mais a mulher estar para ela, cuidando dela, fazendo o que ninguém poderá fazer por ela, melhor ela vai estar emocionalmente. Sensacional, e é isso mesmo, né? Foi o que você falou, às vezes as mulheres têm tantas multitarefas que ela mesma fica esquecida. E talvez seja uma coisa até mais simples de resolver, né, Valquíria? Sim, mas não é nada complexo, é o cotidiano, o que ela pode fazer dentro das condições dela, no tempo dela, mas sempre deixando um tempo para si mesma. E no consultório, doutora Bruna, você vê mais esse volume de mulheres, de homens, ou não tem diferença nos pacientes?
Olha, eu vejo sim muitas mulheres, mas também tem o outro lado, né? Que chegam muitos homens e muitas vezes eles têm até maior dificuldade em acessar algumas coisas, sabe? E exteriorizar isso, acho que também isso é muito cultural, né? De homem chorar, enfim, de demonstrar sentimentos. Mas com certeza não, né? Isso é estatístico. As mulheres são muito mais atingidas por exemplo, transtornos depressivos e transtornos de ansiedade. Muito comum, né? Uma das coisas que a gente estava vendo é que o exercício físico, ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico, né? Por quê? Por conta dos neurotransmissores, né? Da felicidade, do bem-estar, que é liberado durante a prática de atividade física. Então, eu sou adepta da atividade física, sou suspeita para falar e indico, né, e exijo de todos os meus pacientes que pratiquem alguma prática de atividade física. Eu também sou apaixonada por exercício, o Leonardo sabe disso. Eu estou aprendendo agora, né? Eu estou aprendendo agora, mas tá dando certo, É uma exigência ao cargo dele hoje em dia, que ele faça exercício. Eu faço atividade. Inclusive, eu estou com o pescoço um pouco travado hoje. Importante, Léo. Importante, mas estou fazendo o que eu sei que é importante, né? Legal. É assim, a atividade física, realmente, ela vai liberar algumas endorfinas, né? Estão responsáveis pelo bem-estar. E também modulam o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, né? Então, isso auxilia muito no humor. E outra coisa, só um gancho que eu queria puxar, é que a Val falou dessa questão do autocuidado, né? Então, exercício entra aí no autocuidado. E uma coisa que chega muito no meu consultório, que confesso que me incomoda um pouco, é terceirizar o cuidado, né? Então, eu quero um remédio que me faça ficar bem. Isso, infelizmente, acontece muito. Mas não é assim que funciona. A gente tem que ter uma responsabilidade pela nossa saúde também. E o exercício e o autocuidado são fundamentais nesse processo. Inclusive, durante o tratamento, mesmo usando as medicações. Né, usando medicações que, assim, obviamente, eu não sou contra, eu sou a favor quando bem indicadas, mas é um trabalho em conjunto. Então, esse autocuidado tem que estar presente também. A pessoa tem que ser ativa na sua saúde e não passiva. Tem um outro ponto, a gente falou de exercício, que é uma coisa maravilhosa, mas eu também não vou nem tirar a minha parcela de culpa, mas muita gente fala que comer melhora a sensação de ansiedade. Então, nossa, eu tô ansioso, eu vou lá, como e melhoro. Ou eu tive um dia difícil, eu vou lá fazer aquela janta, assim, hambúrguer, lanche, uma pizza e melhoro. Qual que é a relação da questão de alimentação com a questão de ansiedade? Por que a gente relaciona tanto comer a bem-estar ou a questão de até satisfação, né? Um prazer. Sim, sim. A alimentação, principalmente de alimentos palatáveis, né? Então, que tem muito açúcar, enfim. Ela é uma forma de gerar prazer imediato. Isso está associado à dopamina, a outros neurotransmissores, enfim. Então, é uma forma fácil e rápida de eu me sentir confortável, né? Só que ela é passageira e, infelizmente, se a gente faz de modo repetitivo, pode gerar repercussões muito, muito graves, né? Acaba sendo uma fuga também, né? É uma comportamento de fuga, de não querer, muitas vezes, olhar para um contexto de sofrimento mesmo. Como bem colocado pela doutora, muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, não quer sofrer. A gente encontra como um mecanismo de defesa alguns comportamentos adaptativos para nos tirar deste lugar de sofrimento, de angústia, de frustração. E aí, o alimento, né, a comida, ela entra como um regulador bacana, mas por alguns minutos somente. Comentou sobre o preconceito aqui para fazer uma terapia, o preconceito para procurar um psiquiatra. Então, queria aproveitar vocês duas aqui para olhar para nossa câmera e falar por que a importância de você procurar e para você não ter preconceito numa terapia. Eu penso que esse momento, ele é de grande relevância até para a gente refletir um pouco mais a respeito dessa questão da saúde mental, né? A gente precisa quebrar esse protocolo de que procurar um psicólogo ou um psiquiatra é loucura, né? Estou louco, não estou bem, estou surtando.
E entender que você é a única pessoa autorresponsável pela tua vida. Se você não estiver por você, quem vai estar? Muitas vezes, quem está ao nosso redor não vai validar aquilo que você está sentindo, porque aquilo que você está sentindo é seu, é individual, não dá para a gente dizer que todo mundo vai entender o que você está passando. Então, seja você um protagonista, né? Seja você alguém com autonomia para poder enxergar o seu próprio bem-estar e procurar ajuda sempre que for necessário. Doutora Bruna, a gente quer um discurso ali sobre tratamento psiquiátrico medicamentoso. A gente sabe que tem muitas interrupções no tratamento e muito preconceito, né? E aí, o recado para quem ainda tem preconceito sobre isso? Não tenha. As medicações, primeiro que elas não serão necessárias sempre no tratamento, né? Mas muitas vezes elas são. E tudo bem. Eu acho que a gente vem aí de todo um contexto de muito preconceito, de muito estigma. A psiquiatria, por muito tempo, ela foi realmente explorada e mesmo ela foi colocada, né, de uma forma hostil, mas assim, não é mais assim. A ciência avançou, a medicina avançou, as medicações são muito seguras. E o importante não é, ai, que pena que eu tenho que tomar um remédio. Ai, que bom que tem alguma coisa para me tirar desse lugar de sofrimento que eu tô, sabe? Então, eu acho que ela tem que ser um acalento, sabe? Ela, quando bem indicada, é algo positivo, ela não resolve a vida, mas ela é importante. As medicações psiquiátricas, de modo geral, não viciam, não são uma sentença, né? Por isso que é muito importante sempre buscar ajuda profissional, tirar as dúvidas e não ter medo realmente quando é prescrito uma medicação. E não fazer interrupção do tratamento, né? Não, a gente, dentro da psiquiatria, dentro do tratamento, né, é exigido, em algumas doenças, né, um período de manutenção. Mais uma vez, nem todas as doenças psiquiátricas serão sentença, né? Não vão ter que ser tratadas para o resto da vida. Muitos tratamentos têm começo, meio e fim. Mas, para isso acontecer, a gente tem que ter este período de manutenção. Se faz esse período de manutenção de forma incorreta, se para sozinho, se para sem orientação, a chance de ter um novo episódio é muito grande, né? Então, o ideal é fazer direitinho, é fazer acompanhado, é parar a medicação quando indicado pelo psiquiatra. E aí, com certeza, as chances de ter que fazer um novo tratamento vão ser bem menores. E é muito importante essa conexão, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que contou pra mim como que foi a consulta com o psiquiatra, né? E o psiquiatra falou assim, você precisa continuar na terapia. Não é porque você veio até aqui e você tomou uma medicação que resolveu a sua vida. Existe todo um passo para você seguir. E que a terapia é importante para que você continue alinhado, entendendo esse autoconhecimento, né? Com certeza. Eu acho que a terapia é bom para todo mundo, né? Eu indico. Faço a minha semanalmente. Toda semana eu tô lá cuidando de mim também. Eu também. Todos nós, eu também. Porque senão, às vezes, a gente coloca expectativa no outro e nem sempre o outro também tá aberto ou preparado no momento. E também, às vezes, ele não é profissional, né? Perceberam, eu sou um pouco acelerado. Imagina. Né? Então, a terapia tá em dia, mas eu sou um pouco acelerado. Então, queria pedir dicas também para vocês, para nós que temos essa rotina acelerada. O que a gente pode fazer para dar uma desacelerada? Começar a prestar atenção, estar presente no momento presente. No momento daqui, já agora, né? Porque a vida, ela tá acontecendo agora. Isso é verdade, é os segundos que passou não volta mais, o que vai vir eu não sei o que vai ser. Então, a nossa vida, ela tá acontecendo agora. Mas, para os ansiosos, manter uma rotina é importante. E não colocar muitas tarefas, né? Uma seguidinha da outra, aquela que não dá um tempo pra você ter um respiro, para você parar, se perceber. Porque o ansioso ele tem uma dificuldade em parar para respirar e estar presente no momento presente. Doutora Bruna, ela já deu uma dica importantíssima. Nada de cafeína depois das 18 horas, né, doutora? Exatamente. É muito importante evitar a cafeína nesses momentos. A gente evita porque se nós tomarmos café... A gente, às vezes, acaba tomando café no impulso aqui da gravação.
Meia-noite você ainda tá ligado, né? Por conta da Sim. cafeína. Já tô aqui mandando mensagem ainda pra Andressa. Não, e o sono é fundamental, né? Com certeza. Pra tudo. E uma dica, doutora Bruna, além da cafeína. Certo. Além da cafeína, eu acho que assim, eu sou super a favor da rotina, eu acho que é fundamental, a gente vive num momento que nós somos bombardeados de estímulo o tempo todo, então você conseguir direcionar a atenção para alguma tarefa é complicado. A partir do momento que você estabelece uma rotina, isso não sei se torna mais fácil, mas você consegue dar conta aí de uma melhor maneira. O que eu acho que é muito importante tentar aí encaixar no dia a dia é algo que dê prazer. E é um prazer por prazer seu, sabe? Nós somos muito exigidos por coisas externas, né? Então, a gente estava falando aqui do trabalho, mas também tem tarefa do dia a dia que a gente precisa fazer. Então, parece que o tempo todo o mundo está ditando o nosso comportamento. É muito importante ter algum momento em que você faça algo por você, sabe? Eu sempre indico hobbies, eu acho que é importante explorar, ter alguma coisa na tua vida que você tenha o controle, que você faça, que você goste, que te dê prazer, né? Porque muitas vezes no trabalho, os boletos que chegam, a gente não tem muito o controle, né? O que fazer com aquilo. Mas é importante ter algum espacinho lá na nossa agenda da gente com a gente mesmo. Isso é fundamental e isso tira um pouco aquela questão do viver no futuro o tempo todo, né? Do meu Deus, o que vai acontecer? É um momento que você trabalha a sua presença e isso com certeza vai se refletir em outras áreas da tua vida. Entre as dicas tem rotina, né? Rotina, né, Leonardo? Eu sou a pessoa que eu preciso seguir a rotina, Sim. porque eu desalinho. Eu realmente eu fico perdido. A impressão que eu tenho é que o meu tempo reduziu, se eu não sigo a rotina certinha que eu tenho. Então, imagina, só de acordar atrasado, a Andressa é um bom exemplo disso. Se eu acordo atrasado, eu tenho a impressão que o meu dia dele acabou inteiro. Tudo deu errado, a impressão que dá, porque eu não encaixo as tarefas no tempo que eu determinei, né? Sim. Então, realmente, rotina é uma coisa que funciona muito pra mim. Estava falando assim, falei, nossa, graças a Deus que ela falou isso, porque eu preciso de rotina. Eu vivo bem com a rotina, sem ela... Nós somos rotina, mas não precisa ser tão rígido. Precisa flexibilizar um pouco mais o pensamento. Sim. Né? Nem todo dia vai dar tudo certo. Porque foi programado. E a gente precisa ter um equilíbrio para lidar com as adversidades. Porque pode ser que alguma coisa saia ali da sua rotina. E aí, quando sai, precisa se equilibrar para poder tocar o restante das coisas quando você acordou atrasado, por exemplo. Não tem o que fazer, já está atrasado. Isso. Uma das frases que a Andressa fala assim pra Andressa, né, por mensagem, Andressa, hoje eu tô meio psiquiátrico, não tô legal, Andressa. Eu me atrasei inteiro, não tô encaixando nada, mas assim, me aguenta que vai dar certo. Vai dar certo, e vai é como funcionar. você falou, né? Vamos encaixando, tá tudo bem. É um dia que não deu certo e a gente volta no outro, né? Precisa de tanta rigidez. Vocês sabem que pra elaborar esse tema, a gente leu bastante e muito hoje tem se falado sobre a higiene do sono também, né? Deixar os equipamentos eletrônicos ali um pouco de lado, talvez ler um livro, algumas atividades que também possam induzir a um sono de melhor qualidade. E aí, dentro disso, a gente vai pedir para vocês dicas, né? Além da higiene do sono, dicas de leituras. Qualquer tipo de leitura ali. A gente pensou assim, nossa, a gente tá precisando de uma dica de livro, né? Os nossos ouvintes adoram ler, a gente sempre recebe essas questões. Então, e aí? Dicas de livros? Porque não sei se vocês vão encontrar com facilidade. Eu tenho um paciente psiquiatra que ele escreveu um livro incrível, que o nome é Cirurgião de Alma. Olha só. Muito legal. Essa é a minha dica, Dr. Hiroshi, Cirurgião de Alma. Parabéns, Léo, gostei. Ó, a minha dica vai ser de livro hoje. É um livro do Clóvis de Barros Filho e também do Pedro Calabres. É um livro que tá um pouco hypado, mas eu acho que vale o hype. Chama Em Busca de Nós Mesmos. Ele é uma leitura muito gostosa. É um diálogo ali e eu acho que ele traz várias reflexões que são válidas. Então, acho que vale o hype do Instagram desse livro. E aí, meninas, dicas pra nós? Vocês têm? Bom, eu tenho 2 livros didáticos, né, pensando no nosso tema. Eba, né, eu penso que é relevante, porque ele é uma leitura de fácil entendimento, então é tanto para profissionais da área como para leigos que não são da área, que é o da doutora Ana Beatriz, Mentes Ansiosas e Mentes Depressivas. Que legal. A minha dica é um livro de ficção, mas que também
aborda de alguma forma temas psicológicos, né? O desenvolvimento do ser humano. Ele chama Véspera, é da Carla Madeira. E é excelente, assim. Ele fala muito como o dito, o não dito, como as palavras podem criar uma realidade que, na verdade, nem é tão realidade, como isso vai impactar na vida das pessoas. E é super legal, ela constrói os personagens, assim, de uma forma fenomenal. São personagens complexos, são narrativas elaboradas. Não é um livro muito leve, mas é um livro muito legal de ler, que traz ótimas reflexões. Ótimo, adoramos as dicas. Vamos deixar os links dos livros. E pra você que já leu algum desses livros que a gente citou, comenta aí, que a gente quer saber o que vocês acharam. Léo, e agora? Que momento é esse? Um problema pra esse momento de hoje, né? Porque saímos da rotina, saí da rotina. E agora? Nosso podcast, nós temos um momento mais leve, que é o finalzinho do nosso pod. Então, a gente vai para um momento que é o Papo da Colmeia. Normalmente, eu coloco óculos, que a gente tem aqui uma versão Maria Gabriela da saúde. Mas é um papo rápido. Eu vou começar uma frase e vocês vão terminar do jeito de vocês. Quem vai ser sua vítima primeiro, Léo? Doutora Bruna vai ser a minha vítima para começar. Então, eu vou começar uma frase e você termina, tá bom? Bate bola rápido. Para começar, doutora Bruna, como médica psiquiatra, eu sou... altruísta. Excelente. Eu me realizo como psiquiatra quando? Quando um paciente fala que eu melhorei a vida dele, de alguma forma. Eu me frustro com a psiquiatria quando? Quando eu me vejo, talvez, um pouco aprisionada nas opções terapêuticas e nas demandas que são colocadas sobre mim. Se eu começasse hoje... Se eu começasse hoje... Se eu começasse Tudo. hoje... Ai, meu Deus. Próximo. Saúde mental é... Saúde mental é você... Não é você estar bem o tempo todo, né? Mas é você ter recursos para lidar com as adversidades do dia a dia e que, caso não tenha, você vá procurar ajuda. A psiquiatria é... A psiquiatria é uma área muito ampla, é uma área que tá aí para ajudar, que não é a área de louco ou a área de fresco, e que ela pode realmente mudar a vida das pessoas. Mente vazia é... Oficina de coisa ruim. Muito bem. bom, muito bom. Léo, agora aqui, Valquíria veio de pink, empoderadíssima. Vai ser fácil, Val. Vamos lá? Vamos lá. Como psicóloga, eu sou... Realizada. Eu me realizo com a psicologia quando... Tenho um paciente de sucesso. Eu me frustro com a psicologia quando... Um paciente desiste do tratamento. Se eu começasse hoje... Pulo. Saúde mental é... Conseguir lidar com as adversidades do cotidiano. A psicologia é... Maravilhosa. E uma mulher empoderada é... Dona de si. Né? Foi fácil. Facílimo. Foi muito tranquilo. Fez Foi pensar. tranquilo. Me levou a pensar. Já vou falar pra vocês. Se eu começasse hoje, é assim, 99,9% faria tudo de novo, né, Léo? Acho que quase todo mundo fala isso. Se você começasse hoje, o que você faria? Tudo de novo? Não faria tudo de eu novo. também não faria, não. Eu mudaria algumas coisas, porque, olha, fiz umas bobeiras. Né? Muito obrigado mais uma vez por esse episódio. A gente vai deixar o Instagram de vocês duas aqui para que vocês sigam na Biene. Além disso, não deixe de seguir os outros conteúdos, ver os outros conteúdos que nós temos da Biene. E mais uma vez, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Fora isso, vamos dar um recado final, meninas? Um recado final. Então, eu assisti agora Ansiedade e Depressão. O que a doutora Bruna me diz? Um conselho. Certo. Eu acho que assim, hoje a gente tem muita informação, o que pode ser perigoso algumas vezes, mas que pode ser bom, porque de alguma forma expande o nosso conhecimento. Então, a partir do momento que você se identifica com coisas que você lê por aí, que bom, né, que você tem essas informações.
vá buscar ajuda, veja se aquilo realmente se encaixa na sua forma de funcionar, se aquilo é ou não passível de tratamento, se precisa de um acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Então, a informação tá aí, né? Vamos utilizá-la da melhor forma possível. E você, Val, um recadão lá. Eu finalizo dizendo que nem tudo é ansiedade. Viver situações novas nos causa desconforto e isso é completamente normal. E uma última frase é: talvez você esteja precisando conversar com alguém. E se tiver, procure o profissional adequado para isso. Sensacional. Bom, só pelo poder dessas mulheres hoje nessa bancada, vocês já viram o que deve ser o Instagram delas. Eu vou deixar linkado aqui para com certeza vocês acessarem os conteúdos. Doutora Bruna tem um conteúdo muito diverso, com vários assuntos linkados. A gente adorou, muito bacana mesmo. E a Val, poderosíssima ali, malhando todo dia, né, Val? Eu vou colocar o Léo pra seguir você, pra todo dia ele ir lá. Olha lá, Val, preciso, correndo. Né, treinar, né? Precisa. Ai, Jesus. E além disso, a gente vai deixar linkado também o episódio de Burnout, que foi incrível. Tem relatos, assim, muito bacanas pra vocês. E aí, eu acho que esses episódios, eles se complementam. Pra finalizar, e aí? Qual o recado de hoje? Eu tô ansiosíssima pra sua frase. Hoje tem uma frase, né? Tem? Vamos lá. A gente tem que lembrar que em várias situações não se deve subestimar as condições mentais, né? E é fundamental abordar esse assunto por conta de tudo isso que a gente acabou de conversar, né? A gente tem que ter empatia, sempre indicar um profissional especializado para poder tratar, né? Para poder entender o que você está passando. E a frase que eu vou deixar hoje é: um mantra diário que pode mudar a sua vida para sempre. Hoje eu vou cuidar mais de mim. Nossa, lindo! Obrigado. Você colocou Adorei. isso no seu carro, né? Eu preciso colocar. Lembrando também do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço gratuito, sem viés religioso, político partidário ou empresarial, que é formado só por voluntários, que oferece apoio emocional e prevenção do suicídio. As conversas são sigilosas, a atuação deles é nacional, 24 horas, pelo telefone 188, a gente vai deixar aqui, sem custo da ligação. Eu também vou deixar linkado o site deles para maiores informações, até para quem quiser também ser voluntário. E a minha frase de hoje, Léo: não importa de onde viemos ou como somos, se a gente consegue reconhecer as nossas limitações e aprender a pedir ajuda, tudo vai ficar mais fácil. Então, você não está sozinho. Como a Val falou e a doutora Bruna, busque uma ajuda, principalmente especializada, quando precisar. Os conteúdos em redes sociais novas. Verdade! Agora a gente tá em mais redes também, né? Os Exato. nossos conteúdos estão abraçando o mundo ali. E aí, a gente vai se despedir de vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.